Eu sou o errado por defender e elogiar minha filha por ela ter quebrado o nariz de um valentão ao tentar defender outra criança? No título, eu disse minha filha porque esse pequeno anjo de 7 anos não é minha filha biológica, mas é filha do meu melhor amigo, que morreu de câncer. Antes de falecer, ele me pediu para cuidar dela como se fosse minha. É uma história muito longa, entediante e emocional demais para ser explicada aqui. Sophie é o meu mundo inteiro. Ela é doce, gentil, tem uma energia infinita, às vezes até demais hahaha, e, acima de tudo, sempre defende os outros. Ela é a cópia exata do meu melhor amigo, e às vezes, quando ela dorme, eu fico olhando para ela e choro, porque penso no pai dela, é como se uma parte de mim tivesse morrido, e ela fosse a lembrança viva disso. Enfim, meus pais sempre foram, e ainda são, totalmente contra a minha decisão e a minha promessa. Dizem que sou muito jovem e inexperiente para lidar com algo tão grande assim. E, claro, eles sempre encontram algum defeito. O jeito que eu a visto, os valores que tento ensinar, a forma como ela brinca, basicamente, nada nunca está bom para eles. Mas tudo bem, já virou costume, e aprendi a lidar com isso hahaha. Mas ontem aconteceu o que eu descrevi no título. Ela estava brincando no jardim da escola com sua melhor amiga, Mary, quando ouviu uma criança gritar. Para! Você está me machucando. Me deixe em paz. Ela correu para ver o que estava acontecendo e encontrou um garoto sendo agredido por um valentão, que acertava com os pés o corpo dele. Agora vem a parte do que eu ensinei para ela. Se você avisa alguém 3 vezes para parar e a pessoa não escuta, então você pode ensinar o significado da palavra pare. E foi exatamente o que aconteceu. Sophie disse 3 vezes para o valentão parar. Quando deu o terceiro aviso, o garoto empurrou ela no chão e tentou chutá-la também, mas ela reagiu dando um soco nele e quebrando o nariz do moleque. Agora, antes que alguém diga alguma coisa, eu sei que a violência não é a solução e que ninguém deveria reagir dessa forma, mas às vezes é necessário para o valentão aprender a lição. Quando recebi a ligação da escola, dizendo que precisavam falar comigo imediatamente, fiquei preocupado e já comecei a imaginar o pior. Mas quando cheguei lá e me contaram o que aconteceu, fiquei confuso. Eu disse para eles. Desde quando punir alguém que defende uma criança que estava sendo agredida é algo certo? Disse a mesma coisa para a escola, que a violência não era a opção correta e que eu conversaria com a Sophie para ensinar que o que ela fez não foi certo. Mas quer saber? Eu estou orgulhoso dela. Estou orgulhoso porque ela se levantou e ajudou outra criança. É claro que expliquei para ela que a violência não é a solução e tudo mais, mas estou orgulhoso da minha filha. Como você pode imaginar, para os meus pais, foi o fim do maldito mundo. As palavras deles. O que diabos você está ensinando para ela? Você quer que ela vire uma criminosa? Foi isso que nós te ensinamos? E por aí vai. Tentei explicar o meu ponto de vista, mas, obviamente, eles nem quiseram me ouvir. Agora, para eles, sou um criminoso que está ensinando uma garotinha a desviver outros. Então, eu sou o idiota nessa história? Edit. Não mencionei isso porque não era o foco, mas depois de uma longa conversa e de eu ameaçar processar a escola, o valentão foi suspenso, pois não foi a primeira vez que esse acidente aconteceu, e, sinceramente, não entendo por que ninguém nunca pensou que esse garoto era um problema. Já a Sophie pegou 3 dias de detenção após a escola. Atualização, 15 de fevereiro de 2025, dia seguinte. Quero agradecer novamente a vocês e dizer o quanto aprecio o apoio e as ideias que recebi no último post, porque eu realmente não estava esperando por isso. Alguns de vocês me fizeram pensar, e eu fiz o que normalmente faço quando tenho muitas coisas na cabeça, fui até meus avós para buscar apoio de verdade e uma conversa franca. Sempre faço isso, e eles sabem, então já estavam preparados para mim hahaha. Então, esta manhã, avisei que iria até lá para conversar com eles, e eles ficaram super felizes, principalmente, ou inteiramente hahaha, porque eu levaria a Sophie junto, e eles simplesmente a amam e adoram hahaha. Sophie também ficou super animada e empolgada para visitá-los haha. Quando chegamos, obviamente eles abraçaram e encheram ela de beijos como se eu não existisse por uns 10 minutos, e então meu avô foi brincar com ela, enquanto eu fiquei sozinho com minha avó para conversar. Contei a ela tudo o que aconteceu e toda a confusão, e sem hesitar, ela me perguntou se eu fiz algo sozinho com a Sophie e o que eu disse para ela depois da situação. Respondi que levei minha pequena para tomar um sorvete, porque independente do que a escola dissesse, eu estava orgulhoso dela por ter se levantado e defendido o garoto que estava sendo intimidado, e passamos o dia todo juntos fazendo coisas divertidas. Minha avó disse que também estava orgulhosa da Sophie e me deu uma nova perspectiva sobre o que aconteceu, algo que eu nunca teria pensado sozinho. Depois disso, obviamente ficamos para o almoço, e minha avó, como sempre, preparou um verdadeiro banquete de casamento, como se eu e Sophie não tivéssemos comido nada nos últimos 40 anos. Ficamos lá por mais algumas horas, todos brincamos juntos, e a poucos minutos deixei Sophie na casa de uma amiga para uma festa. Ainda não sei de quem é a festa e nem por que está acontecendo, mas ok.
Mas o que minha avó me disse, e que ainda estou refletindo, é sobre a reação imediata, raivosa e agressiva dos meus pais diante do que aconteceu, como se eu estivesse ensinando a Sofia as piores coisas possíveis. Pensei muito sobre isso e finalmente entendi o que minha avó queria dizer. Tudo se resume ao meu relacionamento com meus pais e ao quanto eu me importo com a opinião deles. Admito que gosto de ouvir a opinião das pessoas, mas o erro que estou cometendo é dar muito mais valor ao que meus pais pensam e não tanto ao que eu acho certo ou errado. Eu sei que eles são meus pais, e claro que o que eles dizem é importante, mas, como minha avó falou. Querido, você não tem mais 14 anos. Você está quase com 30 e tem uma filha para cuidar. Está na hora de construir sua própria vida, fazer suas próprias escolhas, cometer seus próprios erros. Seus pais sempre vão dizer o que eles querem, e não o que você quer ouvir. Então pare de se preocupar tanto com o que eles pensam e comece a pensar com sua própria cabeça sobre sua vida, e não sobre a deles. Por mais difícil que seja admitir, ela está certa, como sempre, eu diria. É verdade que eu dependo muito deles, mas isso acontece porque são meus pais e as palavras deles têm um peso sobre mim. Talvez seja porque eu tenho medo de ser um fracasso aos olhos deles, mas minha avó está absolutamente certa. Preciso construir minha própria vida, tomar minhas próprias decisões e assumir meus próprios caminhos, e tenho toda a intenção de fazer isso. Então, é isso. Apenas uma conversa simples com minha avó me fez perceber muitas coisas, como sempre, e achei justo compartilhar isso com vocês também.